Bom, e sobre a importância desse acordo para os setores brasileiros, eu converso agora com o Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ. Josemar, muito bom dia, obrigado por falar aqui com a gente no CNN Money. Bom dia, Fabrício. É sempre um prazer falar com a CNN. Josemar, a gente deve ter mais detalhes ao longo da programação, até às 13 horas, sobre as salvaguardas, o que está de fato nesse acordo. E suponhamos que haja uma trava de 5%, de 8% das exportações do Mercosul para a União Europeia. A depender dessa salvaguarda, o Brasil deve ter uma trava nos possíveis ganhos desse acordo de livre comércio? Fabrício, esse é um ponto crucial. De fato, nós estamos vivendo um momento histórico com a possibilidade da assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e os nossos principais ganhos estão no agronegócio, né? Nós temos um agronegócio bastante competitivo e que assusta os produtores europeus. Por conta disso, a maior resistência, como já foi mencionado, sempre foi do agronegócio francês e do agro europeu. Então, o que a Comissão Europeia, a União Europeia tem tentado fazer nos últimos meses é criar um mecanismo, né, que está sendo chamado de salvaguarda. É uma salvaguarda específica, especial. Já existem outros mecanismos de defesa comercial, como a salvaguarda estabelecida no OMC, mas esse mecanismo é um mecanismo específico que foi criado, né, e deve ser implementado no âmbito desse acordo para evitar que hajam surtos de importações advindas do Mercosul, e isso faça com que o agronegócio europeu seja muito afetado. Então, nós temos, de fato, essa discussão muito latente no âmbito da Comissão Europeia. A Itália, ela foi, de fato, quem decidiu que o acordo deveria ser aprovado por conta do tamanho da sua população, né? Isso é um critério importante para a aprovação dos acordos comerciais na União Europeia. Você necessita de uma aprovação de pelo menos 15 países no âmbito do Conselho da União Europeia, mas que representem 65% da população da União Europeia. Então, a Itália é o terceiro país mais populoso da União Europeia, depois da Alemanha e da França, e foi quem, de fato, decidiu, que o acordo seria aprovado. Então, esse mecanismo, Fabrício, ele é o mais importante que está sendo debatido. Ao longo dessas quase 3 décadas foram debatidos diversos temas, mas agora, com essa salvaguarda, a gente deve ter sim um consenso para que o acordo seja assinado na próxima semana. E o Brasil é um grande exportador de commodities, o celeiro alimentício do mundo, especialmente quando a gente fala de carne, frangos, café, soja. Quais os principais setores, quando a gente vislumbra dentro do agro, quais os principais setores que devem ser beneficiados com esse acordo de livre comércio? Perfeito, Fabrício. De fato, nós somos o celeiro do mundo e estamos ocupando esse espaço cada vez mais. Os principais setores e segmentos do agronegócio que atualmente nós exportamos para a União Europeia são o complexo soja, né? Então você tem a soja, o farelo de soja, o óleo e todos os outros desdobramentos. A gente tem o café, né? Ano passado foi um ano recorde de exportação de café verde, e a Europa importa bastante café do Brasil e depois industrializa esse café para cafés em cápsula e outros produtos industrializados. A gente tem também as carnes, então, tanto a carne bovina. Existe um interesse grande também de pescados em exportar para a Europa, exportar mais. E nós temos a celulose, que é um outro segmento importantíssimo, né? O Brasil é bastante competitivo na exportação de celulose, principalmente de fibra curta, né? Ou seja, do eucalipto. Então, esses são os principais segmentos que nós exportamos para a Europa. Também são os principais segmentos que assustam o agronegócio europeu, e por conta disso foram criados esses mecanismos. Num passado recente, Fabrício, a gente também teve outras ilações e pontos que foram colocados nessa discussão para evitar que o acordo avançasse, como questões de desmatamento, questões ambientais, e nós sempre percebemos que tinha um viés muito forte de protecionismo verde, né? Então, a Europa tentando proteger o seu agronegócio por conta de outros critérios que não necessariamente impactavam tanto a produção brasileira, que nós sabemos que tem questões de rastreabilidade, um cuidado muito grande com o meio ambiente.
Perfeito. E sobre esse protecionismo, quando a gente pensa no acordo para o Brasil, para o Mercosul, é ótimo para a União Europeia, para a Europa, do ponto de vista do consumidor também é ótimo, mas do produtor há essa ressalva, há esses receios com os produtores locais. E o que eu queria te perguntar é se na União Europeia há uma certa insegurança jurídica, como há no Brasil em alguns casos, em uma tentativa de reverter esse acordo e impactar, né, os nossos setores que acabam se planejando, por exemplo, com a aprovação de fato desse acordo de livre comércio. Perfeito, Fabrício. Tem um ponto muito importante que nós precisamos avaliar em relação ao que está acontecendo neste momento, é que o acordo, de fato, ele vai ter efeitos concretos e práticos daqui a um certo tempo. Então, o que nós tivemos hoje foi a aprovação no Conselho da União Europeia, que é um aval necessário para que a União Europeia assine o acordo com o Mercosul. Depois disso, os países precisarão internalizar esse acordo. Então, no caso do Brasil, deve haver um processo de revisão legal feita pelos ministérios, o Itamaraty, a Casa Civil e o Ministério da Justiça, e depois o acordo vai ser enviado ao Congresso para que seja ratificado. No caso da União Europeia, o acordo ele pode, se ele for votado apenas a parte comercial, é uma parte específica do Parlamento Europeu. Então é um caminho mais curto do que se ele for apresentado como um pacote, e aí ele precisaria passar pelos parlamentos nacionais também. Mas, por que que eu estou comentando tudo isso? Porque os efeitos práticos desse acordo, eles não serão sentidos agora, né, neste exato momento. A gente ainda precisa esperar todos esses processos de ratificação serem concluídos. Então, após esses processos serem concluídos, e a gente estima que isso deve ser feito entre 3 a 4 anos, a gente deve ter o início das desgravações tarifárias, que é quando cada produto vai ter o seu período de desgravação tarifária, podendo atingir até o 0%, né, do imposto de importação aqui no Mercosul e na União Europeia. Então, o efeito prático do acordo deve ocorrer mais no médio e longo prazo. Existe sim uma segurança jurídica muito grande por parte da União Europeia. A União Europeia, principalmente por ter uma extensa rede de acordos comerciais, ela sempre respeita, né, os compromissos assumidos. No caso específico do Mercosul, que a gente percebeu é que foram criados diversos critérios, né, e pontos adicionais para salvaguardar o mercado europeu, como é o caso desse mecanismo que nós comentamos anteriormente. E é um ponto importante, sim, do setor privado brasileiro, principalmente do agronegócio, de colocar no centro do seu radar, porque pode sim impactar a possibilidade de aumento significativo das exportações brasileiras para o mercado europeu. Josemar, é muito interessante isso que você traz aqui para a gente, porque se a gente pega em média 3 a 4 anos para os efeitos começarem a serem sentidos, então a partir de 2030 que a gente começaria a ver de fato esses efeitos do acordo aqui para o setor do agro no Brasil? Perfeito, Fabrício. Isso quando nós analisamos os produtos que terão desgravação tarifária imediata. Ou seja, alguns produtos terão, assim que o acordo entrar em vigor, as alíquotas serão zeradas para esses produtos. Mas, na sua maioria, para os produtos mais sensíveis, você pode ter até 15 anos de desgravação tarifária. Ou seja, o acordo será ratificado, ele entra em vigor e só depois de 15 anos as tarifas chegarão a zero. Até lá, você tem uma desgravação paulatina. Então, os efeitos do acordo, de fato, eles serão sentidos após a finalização dos processos de ratificação aqui no Mercosul e na União Europeia. E aí tem um ponto importante de nós destacarmos, é que muito provavelmente esse acordo depois, a parte comercial, depois de ser aprovada no Parlamento Europeu, assim que ela for aprovada em um parlamento nacional aqui no Mercosul, o acordo deve entrar em vigor de forma bilateral, ou seja, após o Congresso brasileiro aprovar o acordo e o Parlamento Europeu aprovar também, ele entra em vigor para o Brasil e para a União Europeia e assim por diante, né? Conforme o Congresso argentino for aprovando, o Uruguai e o Paraguai também. Então, esse é um outro ponto importante de nós destacarmos, porque o acordo não vai precisar esperar que todos os países membros do Mercosul ratifiquem, porque a gente sabe, às vezes, a complexidade que é chegar em um consenso, mesmo que nós somos apenas 4 países, membros do Mercosul, agora com a Bolívia, né, houve uma ampliação, chegar em um consenso entre esses 5 países nem sempre é tão fácil. Perfeito, nós conversamos com o Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ. Josemar, muito obrigado pela conversa, bom dia.
É sempre um enorme prazer, Fabrício. Um ótimo dia. Boa sexta-feira.